Juntos mais uma vez essa semana. Desde antemão já agradecemos a companhia de vocês, a estarem sempre sintonizando o programa Semente de Esperança, seja através da TV Paraná ou seja através do YouTube. E o nosso assunto de hoje, a gente quer falar de algo bem voltado para a vida da Igreja Católica, que praticamente é o que sustenta essa igreja. Nós vamos falar sobre a liturgia, toda a riqueza que é a liturgia da nossa igreja. E para falar sobre esse assunto, mais uma vez aqui com a nossa amiga Rosana, alguém que dos últimos tempos aí assumiu uma equipe de liturgia e certamente que muito vamos ter para trocar figurinhas ao longo desse programa, né, Rosana? Seja bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada, é sempre uma alegria muito grande estar aqui e hoje para falar de liturgia, né? Algo que a gente tem sempre muito que aprender, sempre é uma novidade, sempre tem alguma coisa interessante aí acontecendo liturgicamente, mas vamos lá, vamos compartilhar aí o pouco que a gente sabe sobre liturgia nessa conversa muito gostosa que a gente tem sempre, principalmente falando desse aí que é o grande pilar de sustentação da nossa igreja. Até porque como equipe de liturgia diocesana, ao longo dessa nossa história mesmo do Semente de Esperança, já trocou algumas vezes, né? Nós já entrevistamos no nosso programa o Padre Rezende, que ele era o assessor diocesano de liturgia, depois foi o Monsenhor Roberto Carrara, aí ultimamente foi o Padre Valdecir Ferreira, esse que agora, né, foi lá para a CNBB para trabalhar no serviço de animação vocacional, e agora recentemente aí o Padre Edson Zamiro, que chegou de Roma, que a gente já entrevistou também aqui no nosso programa, assumindo essa tarefa, né? Mas independe de quem esteja lá na coordenação, não difere muito dentro do trabalho desempenhado nas paróquias, né, Rosana? Cidinha, eu acho que a coordenação diocesana ela tem mesmo para que se tenha uma referência de tudo o que acontece na diocese, mas o que a gente sabe é que a liturgia é algo assim muito maior do que a esfera diocesana e na verdade as celebrações têm a sua prática própria, o seu rito, a valorização do rito, né? Então essa é a liturgia que a gente segue, sempre sob a orientação diocesana, claro. O responsável está aí, como você disse agora, o Padre Edson, responsável por toda a programação, pela litúrgica, pelos pulsandinhos, né, o folheto que a gente utiliza para as celebrações. Enfim, essa é um pouquinho da vivência litúrgica que a gente tem nas nossas comunidades. Eu me lembro, Rosana, isso é questão de uns 10 anos no encontro de catequistas que o Padre Wilson de Pieri, né, o saudoso Padre Wilson, que também fez parte da equipe de liturgia da diocese, deixou assim uma marca muito profunda ali pelo trabalho que desempenhou. E ele, para abrir o encontro conosco, ele contou uma historinha que você também já deve ter ouvido, mas é sempre gostoso a gente relembrar, né? Então conta que 2 amigos estudaram juntos, como a gente recentemente até gravou um programa falando sobre amizade, né? E depois cada qual seguiu o seu rumo. Um acabou se tornando ator de teatro e o outro se tornou padre. Aí eles se encontraram e vamos conhecer o trabalho um do outro. Então o padre convidou o ator para vir para participar da Santa Missa. E ele chegou lá na igreja um pouco antes, sentou. Aí começou a perceber aquelas pessoas indo para lá e para cá, equipe de liturgia, distribuindo as funções, e quem vai ver se a parte das oferendas está arrumada na mesinha, e o pessoal do som ligando o equipamento e testando o microfone, alô, alô, som, e vai ver lá no altar se está lá a lista do aviso, aquela movimentação toda, aquela coisa danada, né? Aí depois começa a celebração. Aí o comentarista fala, mas começa a ficar meio nervoso ali, cai um papel no chão. A pessoa que foi fazer a leitura acabou se atropelando, errando, falando uma palavra errada. A parte do canto, alguma música meio desafinada. Mas a missa toda conduziu até o final. Aí o padre chegou. E aí, você gostou da celebração? Ele falou, olha, antes de eu emitir a minha opinião, eu gostaria que você fosse agora ao teatro assistir a peça que a gente apresenta também. Amanhã você vai para a apresentação. E assim aconteceu. O padre chegou. Normalmente no teatro a gente já tem que chegar antes, né? Com o lugar marcado.
aquele lugar muito bem organizado, tudo certinho, aquela música de fundo tocando. Na hora marcada, as cortinas se abriram e o espetáculo aconteceu maravilhosamente bem. Aí depois os dois saíram para jantar e foram avaliar. O padre falou: nossa, mas que perfeição, tudo funcionou tão bem, o som muito bem colocado, os atores representaram muito bem. Ele falou: então, nós encenamos uma mentira. Então a gente tem que se preparar muito, muito bem para tentar convencer as pessoas que estão assistindo de que aquilo lá é uma verdade. Agora, o que eu senti lá na celebração da missa é que vocês estão vivendo uma grande verdade, mas às vezes ela é feita tão de qualquer jeito que acaba quase que parecendo uma mentira. Então acho que isso daí dá para a gente começar o programa, Rosana? Começar e terminar, né? É verdade. Eu li uma vez também na internet um artigo que falava sobre liturgia e falava sobre isso, sobre a grande verdade, que a liturgia ela não é uma peça, ela não é uma encenação, é uma verdade que a gente celebra a cada vez que se reúne, diariamente, se for o caso, mas ela precisa também ser muito bem preparada. É preciso estar afinado. Eu acho que mais do que isso, sabe, Cidinha, isso eu aprendi com o Padre Valdecir, num encontro desse de formação. Mais importante de saber o que pode e o que não pode numa liturgia, numa celebração litúrgica, é saber o porquê de se celebrar aquele rito litúrgico. Então, mas por que ele dizia isso? Porque a partir do momento que você entende o porquê, é de todo o seu interesse, é de toda a sua vida, para quem gosta de liturgia, é de todo o seu ser que aquilo seja feito da melhor maneira possível. Nem que para isso você tenha que chegar mais cedo, nem que para isso você tenha que dar o seu sangue, gotas do seu suor, parte do seu sono, em função daquilo, mas que aquilo seja bem preparado, que esteja mesmo a contento. Afinal de contas, também, tudo isso se resume em dizer que, se está fazendo alguma coisa para Jesus Cristo, tem que ser o melhor que a gente pode fazer. Por isso, estar tão bem preparado. O doutor Henrique de Apucarana, ele já esteve aqui conosco também, ele veio uma vez para falar com casais do ECC, mas acabou virando o assunto aí na Santa Missa, na oração da Santa Missa. E ele dizia assim naquele dia, que um leitor, ao assumir o compromisso de proclamar uma leitura durante uma celebração litúrgica, que ele deve se preparar e ler aquele texto, no mínimo, 17 vezes. A partir do momento que ele leu 17 vezes, então ele está bem preparado. E outro dia nós conversávamos sobre isso, e eu me lembro que o Padre João falou, mas também depois de ler 17 vezes, a pessoa só pode estar bem preparada mesmo, né? Para não cometer nenhum erro desse. Quem sabe não entender muito bem uma palavra, mas perguntar para alguém o significado daquela palavra, se inteirar do assunto. Enfim, pode acontecer um deslize, é claro que pode, porque nós somos humanos e estamos sujeitos a erro mesmo. Vai acontecer sempre, somos povo santo e pecador. Mas estarmos sempre com a consciência tranquila de que nos preparamos o suficiente, de que fizemos o melhor do que podíamos. Que falar isso para quem nos assiste lá, às vezes está acostumado a participar da Santa Missa, a gente até na introdução nem falou muito, às vezes para aqueles que nem sabem direito de que se trata a liturgia, mas a liturgia é praticamente a celebração toda da Santa Missa, desde o momento em que a gente chega na igreja até o momento que a gente sai, né, Rosana? E que ela é feita da participação das pessoas. O padre, a função dele é o celebrante, ele ali, na verdade, ele representa a pessoa de Jesus Cristo, né? Especialmente no momento da consagração, onde ele repete as palavras de Jesus, quando ele pega a hóstia e diz, tomai e comei todos vós, isso é o meu corpo, assim como ele faz com o vinho, tomai e bebei todos vós, isso é meu sangue, que é dado por vós, ele está renovando o sacrifício de Jesus. Então, cada missa é como se Jesus
estivesse novamente se entregando por nós. Então, por isso que a gente fala que essa é a maior de todas as verdades. E o que acontece ali é um verdadeiro milagre em cada vez. Hoje a gente busca muito, a gente vê pessoas buscando milagres e por isso vai em igrejas, vai onde ouviu falar que apareceu não sei o quê. As pessoas têm uma sede de milagres e não sabem que numa missa acontece o maior de todos os milagres. Aquele pãozinho feito com água e farinha que uma criança pode levar na procissão das oferendas, né? De repente se torna no corpo de Cristo, que é o nosso alimento espiritual. Então essa é uma riqueza muito grande que a gente não pode desperdiçar. E a missa ela é dividida, a gente pode dizer que em duas etapas, que a primeira seria a mesa da palavra, onde tem as leituras, né? Seja a primeira leitura, o salmo, a segunda leitura, e depois mais o evangelho lido pelo padre, ou por um diácono, por um ministro, e depois a mesa eucarística, essa de que eu falo então, dessa preparação para a Santa Eucaristia, para logo se tornar o nosso alimento. E toda essa liturgia, ela tem as pessoas que ajudam a preparar, né? Desde um comentário diferente, quando é uma missa especial, as pessoas que vão proclamar essas leituras, as preces a serem feitas, né, Rosana, para entrar em todo esse espírito, a procissão das oferendas, quem vai levar essas ofertas até o altar. E quando são missas mais elaboradas, pode se enriquecer com outros momentos e mais participação, né? Então o que a gente está falando é isso, da seriedade de cada um que assume essa tarefa. Não é para assistir os sementes e ficar com mais medo de ajudar, não. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. É para incentivá-los a participar. Mas só mostrar que temos que ter muito zelo, muita seriedade. É um privilégio muito grande ser convidado para participar de tudo isso, né, Rosana? Com certeza. E se vamos fazer o melhor de nós. A gente não procura fazer o melhor de nós em muitas coisas, né? Por que não fazer o melhor de nós quando esse melhor é para Deus, né? Você sabe que você falando isso, assim, muitas vezes, né, o povo às vezes que desconhece o que acontece ali, né, na preparação da liturgia. Eu me lembro que algum tempo atrás nós recebemos um casal durante a reunião de preparação de uma liturgia, e aí o casal disse assim: nossa, mas eu nunca tinha me atentado para o fato de que, tendo 4 missas dominicais, né, no final de semana ali, o sábado à noite, o domingo de manhã, domingo 9h30 e o domingo às 19h, eu nunca tinha me atentado para o fato de que esta liturgia era preparada em conjunto, que acontecia a mesma liturgia em todas as santas missas, o que acontece até hoje lá na Paróquia Santíssima Trindade. E é claro, em todas as nossas paróquias a gente sabe do cuidado que as equipes de liturgia têm na nossa cidade, nas nossas paróquias, nesse preparo, né, das celebrações. Então, muitas vezes, nós não nos damos conta de como é preparado, de como é que isso acontece. Uma coisa que não pode acontecer conosco é participar da missa todos os domingos, mas permitir algum dia na vida que ela se torne algo mecânico, né, Cidinha? É aquilo que você disse, é a participação de um milagre. Nós estamos ali testemunhando um milagre, recebendo aquilo, tendo a oportunidade de receber o que há de mais poderoso nesse mundo, que é o próprio corpo e sangue de Jesus Cristo, eucarístico. Então, é por isso a nossa preocupação aqui no Sementes em colocar toda essa seriedade, toda essa importância da liturgia para a nossa igreja, para as nossas celebrações, os ritos que acontecem nas nossas comunidades. Bom, acho que já deu para vocês sentirem um pouco a profundidade desse tema que a gente está abordando hoje. Às vezes, como a Rosana disse, às vezes a gente vai numa celebração e acha que tudo acontece assim, de uma maneira tão mecânica, né? Mas nós queremos é que vocês, a partir de hoje, passem a entender e a valorizar ainda mais. É por isso que a gente convida vocês a ficarem conosco. De volta com o nosso programa e hoje aqui com a Rosana, e nós estamos
tentando, pelo menos nesse programa, assim, motivá-los a valorizar ainda mais a liturgia, que é uma coisa assim tão rica dentro da nossa igreja, né? Tão rica em primeiro lugar, né, Rosana, para enfocar assim essa unidade que nós temos, né? Eu gosto muito de comentar, até porque já tive o privilégio de viajar por vários países, participar das missas em outros países também, e que o rito litúrgico é sempre o mesmo, né? Assim como a leitura, né? Igual a gente já falou aqui várias vezes, nós temos o ano A, o ano B e o ano C, então a mesma leitura da missa que você foi domingo aqui em Arapongas, se você foi numa igreja no estado de São Paulo, no Rio de Janeiro, ou em Belém, ou na Argentina, ou na Itália, ou nos Estados Unidos, ou na África, onde quer que você tenha ido, a leitura foi a mesma. Se você vê lá o celebrante, o sacerdote celebrando a missa, da mesma forma, o início, o pedirmos perdão, o louvarmos a Deus. Então, essa riqueza que é a liturgia da nossa igreja, pela tradição da igreja que foi composto aí desde o início, né, dos primeiros tempos, essa celebração da missa, e ela é única, então. Se nós celebramos em qualquer lugar, vai se da mesma forma. O que muda, né, Rosana, que nós estávamos falando no início, são às vezes esses detalhes, até a própria participação dos leigos, né? Nesses países mais tradicionais, não costuma às vezes ter comentarista na missa, já entra direto no missal, o celebrante que o faz, né? Agora o Brasil não é um país assim movimentado em tudo que faz, conhecido pela sua alegria em tudo, então talvez isso que dê esse toque diferenciado na celebração também, a participação de mais leigos, né? Então, até a gente vê assim muitos documentos, muitos artigos que falam especificamente para a liturgia da América Latina, falando desse calor humano, dessa proximidade mesmo que a gente tem, e como você disse, em muitos países, como a Europa, por exemplo, não tem. É uma coisa assim mais distante, né? A própria forma de conviver com as pessoas e tal é diferente. Então, a liturgia também aqui, claro, mantendo sempre essa unidade, sempre esse dorso aí que é igual em todos os lugares, e aí naquilo que a gente pode, bota sempre o nosso jeitinho lá, né? Isso é muito importante também, porque faz com que a liturgia fique muito próxima da gente, muito próxima do nosso jeito de viver, do nosso jeito de cantar, o tipo de música que a gente gosta, as melodias que nos fazem bem, que nos levam a refletir. Então, tudo isso é adaptável dentro da liturgia, o que a torna assim tão rica e tão próxima de cada um de nós. E tudo isso motivando a uma participação maior da Assembleia, né? Esse tema é tão vasto que eu ainda brinquei com a Rosana que a gente não ia fazer pauta e de repente a gente até se atropela um pouco, né? Mas não é nem do meu tempo, Rosana, pelo menos eu não tenho memória, já comentei aqui outras vezes, mas nós sabemos que até antes do Concílio Vaticano II, que foi de 1962 até 1965, as missas eram celebradas em latim, igual a gente até já exibiu aqui num programa, o padre Francisco celebrou para nós, o padre de costas para o povo, né? Os ritos muito fechados ali dentro do próprio celebrante e a comunidade assistindo à missa. Foi uma experiência assim, sinceramente, eu não me senti à vontade assistindo uma missa, Rosana. Participar é bem melhor, né? Então, uma das grandes mudanças litúrgicas, fruto do concílio, foi a missa ser celebrada na língua vernácula, que eles chamam, que é dentro do próprio país, cada um na sua língua, no seu idioma, e a comunidade participando. Então, agora, dentro dessa participação, é que a gente sabe que é o desafio de todas as funções litúrgicas, especialmente comentarista, né? De levar, de convidar a comunidade a participar, muitas vezes com mais alegria, com mais entusiasmo, com mais fé, né? Eu acho que o comentarista tem essa função, né, de ser o mestre de cerimônias, digamos assim, de fazer a ambientação, a acolhida de todo o povo. E a equipe de canto também tem essa função primordial, né, Cidinho? O canto, quem canta reza duas vezes, o canto envolve, o canto traz, ele aproxima. Então, acho que isso também, bom, cada coisa tem o seu valor, lógico, né? Cada uma das funções,
mas a nossa liturgia é uma liturgia muito próxima mesmo de nós. Como você disse, eu não participei dessa missa, eu assisti pelos Sementes, mas a gente tem uma amostrinha disso, de quem gosta muito de participar, de estar junto aí, é quando você vai numa comunidade diferente da sua, às vezes longe daqui de Arapongas, que Arapongas não é parâmetro porque a gente é muito próximo, né? Mas quando você vai a uma missa fora daqui, que você não conhece muito os cantos, por exemplo, da região ali, que é cantado, você já fica meio perdido, né? Então, imagina uma missa como essa. Para quem está acostumado a participar, de repente só sentar e assistir não é uma situação realmente muito confortável. Mas que, por outro lado, você falando em lugares diferentes, que eu comentava em outros países também, como o nosso rito é o mesmo, então, mesmo você assistindo uma missa num idioma que você não conhece, né, seja em inglês, seja francês, alemão, enfim, mas você sabe do que se trata, né? Chega, por exemplo, a hora de pedir perdão, você sabe que você está pedindo perdão. A hora do Pai Nosso, você sabe que está rezando o Pai Nosso, você pode rezar na sua língua, né? Agora, o que a gente, assim, se perdeu um pouco nessa missa em latim, porque o rito também era diferente, não desse que a gente está adaptado, né? Então, ainda que tenha uma barreira de idioma, mas você conseguia seguir, né? Agora, esse ficava, o que será que tem agora? São outras orações que se celebravam também, né? Então, foi, de fato, uma coisa, assim, bem diferente. Mas vamos deixar de lado o latim, que não é proibido assistir, não. Inclusive, o padre Rezende diz que celebra uma vez por semana, lá na paróquia dele, lá em Apucarana. Então, se alguém quiser um dia ir assistir, pode assistir, porque dentro do documento da igreja é assim, ela pode ser celebrada, mas não pode ser dentro da missa normal da comunidade. Por exemplo, substituir uma missa de sábado dominical, às 19h30, uma missa dominical, por uma em latim. Não, o povo que foi lá foi para participar. Agora, assistir como um evento diferente, algo para conhecer um pouco da história, então essa missa tem que ser celebrada num outro horário. E aí vão só os interessados em conhecer, né? Isso mesmo. Bom, Rosane, voltando então dentro dessa riqueza que é a nossa liturgia, né? Que se fôssemos nós explicar toda a missa não daria muito tempo, mas a gente sabe assim que fala em liturgia, a gente tem que falar também dentro do ano litúrgico, dentro desses ciclos, né? E que esses ciclos têm todas essas celebrações, e a marca maior que a gente percebe dentro desse ciclo litúrgico, que mais chama atenção, principalmente os amigos nossos da TV Paraná, que acompanham a missa pela televisão, percebe assim que o padre muda a cor da roupa de vez em quando, então, né? Isso aí é ao gosto do padre. Pois é, até quando você estava falando de ter o mesmo rito, as mesmas leituras, se nós observarmos até a cor da roupa do padre. Mesmo. Pois é, não é mera escolha do padre, porque um gosta mais do branco e outro do verde, quem sabe o outro do roxo ou do rosa. Eu nunca vi eles usando rosa, né, Cidinha? Mas tem um domingo para ser usado. Tem. Não, isso também faz parte do ano litúrgico. Nós também já tivemos a oportunidade aqui no Sementes de conversarmos mais profundamente sobre isso. De acordo com o tempo litúrgico que a gente vive, a veste do sacerdote, bem como os paramentos ali do altar, a toalha, as toalhas do ambão da palavra, da estante do comentarista, também seguem as mesmas cores. Então, o tempo comum a gente usa o verde, né? No advento a gente usa o roxo, no sentido de espera. Durante a quaresma também a gente usa o roxo. Nas grandes festividades aí a gente usa o branco e o vermelho. Então são as cores mais utilizadas, né? E tem um domingo que se usa o rosa. Mas como é um domingo só, normalmente a gente usa mesmo a cor litúrgica ali que já do domingo anterior e do posterior. Então, muitos dos nossos sacerdotes não têm paramento rosa, não. Até eu lembro uma vez que eu fui numa reunião do clero e até brinquei que tem a boutique dos padres, né? Tem uma mulher de Maringá que vinha assim com os diversos modelos de túnica, de casula, de estola, e vimos essa roxa, ainda fizemos uma brincadeira. Então, disse que ela pode ser usada no quarto domingo do advento, né? Como se diz, você está numa preparação e aí vai suavizando. A cor do roxo para passar para o branco, dar aquele rosadinho.
rapidinho, né? Mas que também não é obrigado, mas seria dentro dessa... Porque a partir do momento que as pessoas entendem o significado, não chama tanta atenção. Você imagina uma pessoa que não é habituada a ir à celebração. Chega lá e vê o padre de rosa. De rosa. Nos tempos atuais que nós estamos vivendo, com essa questão, essa onda de homossexualidade geral, né? Então, às vezes, acaba, ao invés de fazer bem, dar a importância do que é, acaba gerando, às vezes, muitos outros comentários desagradáveis e desnecessários. Exatamente, desnecessários. Vamos usar o roxo no quarto domingo. Melhor que seja o roxo mesmo. Bom, e voltando dentro dessa questão dos tempos litúrgicos, você já falou mais ou menos a cor de cada um, e a gente sabe que os tempos mais fortes, a gente tem então o ciclo do Natal e o ciclo da Páscoa, né? E depois, ao longo do ano, as grandes festas aí, que a gente celebra depois da Páscoa, e depois o tempo comum, que é aquele verde, que é o que predomina ao longo do ano por mais tempo, e depois, então, retoma novamente, já fala que é o ciclo litúrgico, porque é como se fosse um anel, né? Ele começa e termina e vai sempre girar naquele mesmo sentido. Então, agora, como você que participa da liturgia, ajuda a preparar as missas, eu queria saber de você qual é o tempo litúrgico que você mais gosta de preparar, conduzir as celebrações. Mas como o nosso cinegrafista ali já deu o sinalzinho que o nosso tempo nesse bloco passou, e eu acho que você vai demorar mais do que 1 minuto para falar sobre o assunto. Um pouquinho mais. Né? Então a gente convida vocês a ficarem conosco, que vocês vão ver a resposta no próximo bloco. De volta com o nosso programa, e hoje nesse bate-papo sobre a liturgia. Perguntei lá para a Rosana no bloco anterior quem estava conosco e vou repetir a pergunta, né? E aí, qual o tempo litúrgico que você mais gosta de preparar e de até assim comentar as celebrações? Então, olha, eu gosto muito dos tempos fortes, assim, das liturgias. Gosto do Natal, gosto do Advento, mas eu sou... não sei, mas eu tenho um carinho muito especial pelo tempo pascal. Principalmente a Semana Santa, sabe? Começando no Domingo de Ramos, porque é uma liturgia tão forte e são ritos, assim, momentos tão importantes. Sabe, quando nós estávamos falando sobre o Dia do Amigo, quando gravamos o programa do Dia do Amigo, você disse que quando foi para a Terra Santa e estava lá diante do túmulo de Lázaro, você imaginava a cena de Jesus Cristo ali. Isso acontece comigo quando eu estou preparando a liturgia da Semana Santa. Não é como se você, sabe, é onde eu mais sinto a liturgia viva mesmo. Porque você prepara aquilo, não preparando a de 2012 ou de 2013, mas preparando cada um dos passos de Jesus, cada um daqueles momentos importantes e intensos da nossa fé. Eu acho que é um momento também que o povo se identifica muito. A nossa cultura popular, a forma de celebrar, a valorização daqueles momentos. Então, é um momento que eu gosto muito. Esse ano, 2012, foi o primeiro ano que eu coordenei liturgia na Semana Santa. Então, foram momentos assim muito vividos intensamente mesmo. Até mesmo a forma de preparar, o tanto de reuniões que nós tivemos para preparar, para estar tudo de acordo, trabalhando em conjunto com a equipe de canto pastoral, com a equipe de ministros, com o padre, que na época quem esteve lá conosco foi o Padre Célio, como administrador da paróquia. Então, a presença dele também, e principalmente, Cidinha, o quanto eu aprendi de liturgia, né, preparando esta Semana Santa. Sabe como? Lendo o Missal Romano. É uma fonte inesgotável de aprendizado para a gente, o Missal, com todos os ritos, sobre o porquê de cada rito, a valorização dele. Então, assim, para mim foi muito importante. Talvez por isso essa experiência tão íntima, tão próxima de liturgia com o tempo da Páscoa. Agora você falou uma coisa aí
Interessante, né, Rosana? Quem nos acompanha aqui, talvez participe também de uma equipe de liturgia, ou vai à missa todas as semanas. Uma coisa é você preparar, né, que tem que ser uma sintonia com o padre, com toda a equipe. Agora você lá já viveu essa experiência, como a gente aqui no santuário também, todas as comunidades um dia passa por essa mudança, que é a troca do padre. Aí eles vêm de outros lugares, é o que a gente falou. O nosso rito, ele segue o mesmo padrão, mas o jeito de celebrar, o pode mais ou pode menos, de repente, assim, incrementar algumas situações, isso é o padre que determina. Né? Vocês sentiram alguma diferença lá na Trindade, depois do Padre Célio para o Padre João hoje? Então, eu ainda comentava assim com o Padre Célio, né? Porque o Padre Célio a gente já o conhecia, ele trabalhou conosco na época do diaconato, ficou conosco como vigário durante um período, depois foi para Santo Antônio. Então, foi bom tê-lo de volta. Com o Padre Célio, então, foi esses 3 meses aí de convivência muito intensa, porque nós pegamos o período de Semana Santa, mas já com uma certa insegurança também, e ele sabe disso, ele sabia disso. Então, por isso, toda essa orientação. Ele foi muito presente, muito paciente conosco, sempre orientando, lendo tudo o que a gente escrevia, para ver se estava de acordo. Então, tivemos toda essa experiência, assim, mas com uma certa insegurança de que, né, é um padre diferente. Quando nós terminamos esse período, assim, bastante trabalhoso, veio o Padre João, que nós o acolhemos com muito carinho. É uma pessoa assim maravilhosa, muito aberta também, muito presente, muito paciente para conversar com a gente, para orientar. Ele gosta de estar presente nas reuniões, mesmo semanalmente, que nós nos reunimos às segundas-feiras para preparar a liturgia dominical. O Padre João dá um jeito de dar uma passadinha para saber o que vai acontecer, né? Então, está sempre antenado com aquilo que a gente está propondo, com aquilo, se realmente vale a pena, se não vale a pena, porque leigo de vez em quando tem umas ideias assim, né, Cidinha, que aí precisa do... Se empolga muitas vezes. Precisa do padre para dar todo aquele suporte. Então, é diferente. Eu ainda... a Trindade está num ritmo esse ano, assim, que ainda não houve esse tempo de calmaria litúrgica, da gente preparar o tempo comum e tal, onde é mais tranquilo, em função dessas experiências novas que nós estamos vivendo. Mas eu posso te garantir que são experiências de crescimento, assim, que nós estamos aprendendo muito, com toda certeza. Uma experiência de comunidade, de fortalecimento, de vivência de comunidade, bastante bacana. O que é muito gostoso também na liturgia da igreja, a gente até já comentou, às vezes muita gente que só vai à missa, às vezes não dá conta de todo esse planejamento que é feito, né? Então, se é advento, é preparar aquilo que envolve o nascimento de Jesus, né? Depois, como você disse que gosta muito do tempo pascal, já desde a quaresma já é uma preparação diferente. Depois o tempo pascal em si, que pega ali o domingo de Ramos, o tríduo pascal até a celebração da Páscoa. Depois temos a festa da Ascensão, a festa de Pentecoste, da Santíssima Trindade. Aí fala, agora entrou no tempo comum, o arrozinho com feijão até o final do ano. Mas aí então nós temos o mês de agosto, que é o mês vocacional. Inteirinho. Muitas questões diferentes para celebrar. Pega o mês de setembro, que é o mês da Bíblia Sagrada, né? Para ela estar presente em todas as celebrações com as suas leituras. Mas o desafio das equipes litúrgicas de dar um jeito de apresentá-la de forma diferente, né? Que a comunidade assim desperte para a importância da Bíblia Sagrada. Depois a gente tem dentro do mês de outubro, né? Já é a nossa padroeira, Nossa Senhora Aparecida, né? E o mês das missões. E o mês das missões, o mês do Rosário. Aí chega em novembro, já tem ali finados, todos os santos, quando vê já acabou o ano litúrgico, que acaba antes, né? Então, quer dizer, trabalho, motivo para inovar e para criar, a equipe tem sempre. Não, né? Te falei, não existe esse momento de calmaria, né? E tantas outras situações. O mês de junho mesmo, a solenidade da Natividade de São João Batista, que é uma festa muito importante também, o maior dos profetas, né? São Pedro e São Paulo, que a gente celebra também em junho. Então, quer dizer, é
é sempre uma coisa muito ativa, muito dinâmica, estar ali preparando cada detalhe, cuidando de cada coisa. Então não sei, Cidinha, eu me empolgo muito quando falo de liturgia. Bom, dentre os tempos litúrgicos, você já nos falou que gosta muito ali da parte da então, mas e você? Páscoa. Aí, responda você agora. Então, eu particularmente, assim, gosto de todos os tempos, mas eu acho o desafio maior dentro do tempo comum, você conseguir, de repente, criar algumas situações diferentes, alguns textos bíblicos que dão a possibilidade, né, de levar um elemento novo, alguma coisa, porque eu acho assim tudo muito rico e tudo muito bonito. Mas agora voltando ali à pergunta, porque a entrevistada hoje é você. Sou eu. É você. Então tá. Então o tempo nós já vimos. Agora, dentro de uma celebração, a comentarista, a equipe preparando, conduzindo melhor, qual a parte da missa que você acha mais gostoso preparar um comentário para dar aquele toquezinho a mais? Ai, meu Deus, hein? As perguntas estão começando a ficar mais difíceis agora, hein? Nós estudamos antes, não combinamos nada. Não. Ai, Cidinha, eu acho que essa pergunta eu não sei responder assim, porque cada uma tem a sua importância. Por exemplo, um momento que eu acho assim magnífico é o momento do glória. E o momento de glorificar, porque, gente, a missa celebra um grande milagre, acontece um milagre ali. Mas quando você glorifica a Deus, para e pensa numa semana inteira o tanto de motivos que a gente tem para louvar, para bendizer esse Deus Trindade. Então, é um momento que eu sou, assim, apaixonada pelo hino de louvor. Acho que ele tem que ser muito festivo mesmo, ele tem que ter esse calor, essa coisa vibrante mesmo, porque o quanto de coisas que a gente tem para agradecer nesses 7 dias da semana aí. Depois você pega a apresentação das oferendas. Tudo que você viveu durante a semana para ser ofertado ali, por meio do pão, do vinho, a oração. Nós fizemos a experiência, logo que o Padre João chegou na Trindade, nós tivemos a visita pastoral do Dom Celso. E no tríduo de preparação da visita pastoral, nós sugerimos ao Padre João fazer a oração das oferendas em voz alta. Ela é maravilhosa, linda, assim, de arrepiar mesmo, dele estar fazendo aquela oração em voz alta e você entendendo cada palavra do que ele está dizendo. E no primeiro dia ele fez mais que isso, ele explicou o significado dele estar se colocando ali, do que é que o povo responde naquela oração, né? Então é um momento assim maravilhoso. Depois você fala da comunhão. O que dizer do comentário da comunhão? De convidar, somos todos convidados a receber o corpo e o sangue de Jesus Cristo. E mesmo depois, como você disse, nesses desafios aí de bem preparar o tempo comum, de ter sempre uma novidade, alguma coisa para aproximar o povo e tal, a ação de graças também é um momento bastante rico para a gente aproveitar. Então, enfim, eu não sei escolher um momento, sabe? A ambientação, onde você vai orientar sobre tudo o que vai acontecer. Às vezes tem alguma coisa especial acontecendo naquela celebração. É a celebração do batismo, onde você tem as famílias, as crianças que serão batizadas. Às vezes é a celebração de um encontro de namorados, de um encontro de eternos namorados, os casais com 50 anos de casados ou mais. É a finalização de um encontro de ECC, de pastoral familiar. Então, olha quanta riqueza para se celebrar. Então, essa eu não sei responder. Eu acho até que a resposta foi muito bem dada, porque a missa, todas as partes são importantes, né, Rosana? Então, a partir do momento que a gente não consegue, assim, especificar esse e aquele, porque ela faz parte de um todo. Mas eu fiz mais essa pergunta para a Rosana, porque ela, assim, quem já participou de missas onde ela comenta, ela põe a alma naquilo que ela fala, né? E que essa é a função do comentarista, de motivar aqueles que estão para o determinado valor para aquele momento. Tem muitas comunidades que logo depois do rito penitencial já se canta o glória sem que alguém faça algum comentário a respeito. Então é onde a gente comentou, às vezes se vai mecanicamente fazendo, sem entender, como disse a Rosana, que é o momento da gente imaginar
tudo de bom que aconteceu na nossa vida e que a gente quer agradecer, quer glorificar a Deus por isso, né? Então, como é importante, de vez em quando, ou às vezes os outros acham que demora mais a missa, tem gente que é muito preso no relógio, né? Mas também é dito que a gente nunca deve ir à missa e sair do mesmo jeito que entrou, né, Rosana? Com certeza. Não haver mudança, não ter transformação, a gente não pegou nada. E às vezes é numa fala que um comentarista fez, né? Outro dia, dentro da leitura, outro dia o padre está assim inspiradíssimo, que faz uma homilia que nos faz crescer muito, né? Outras vezes eu falo que é no próprio silêncio, às vezes depois da comunhão, que a gente está ali sentada no banco, com a cabeça baixa, aí é Cristo que falou por nós, né? Então, olha que momento intenso esse que você lembrou agora, né? De você receber o Cristo, ele está ali fazendo parte do teu organismo, fazendo parte do teu sangue, fazendo parte de todo o teu ser. E de repente ter um espaço para que ele fale com a gente. Né, aquele momento de silêncio. Então, assim, são momentos intensos que a gente vive a cada celebração. Não tem jeito. Vocês perceberam, né? As duas falando aqui são duas assim apaixonadas pela liturgia, pela Santa Missa. Então é o que a gente está tentando despertar em cada um de vocês. A gente sabe que é tido como uma obrigação do cristão participar da missa dominical. Mas tudo aquilo que a gente faz por obrigação, né, Rosana? Soa tão assim... Obrigatório, às vezes ruim, não soa como prazer. Então, acho que não deveria ser colocado como uma obrigação, né? Mas é um convite que a gente não deve ir obrigado, mas ir para lá para um momento bom. Uma oportunidade, né, Cidinha? É uma oportunidade que a gente tem. Exatamente. Então, que a gente se abra para isso. E sair para a missa, muita gente às vezes fala assim, hoje eu não vou porque eu não estou muito legal, né? Mas às vezes quando a gente está meio doente, a gente não tem que ir na farmácia buscar um remedinho ou consultar o médico. Agora nós estamos com o coraçãozinho meio doente, não vamos procurar o nosso médico gratuito? Então, e esse é gratuito mesmo. E parece que nesse dia, quando a gente está com o coração apertado, porque todo mundo passa por isso em algum momento da vida. É nesse dia que a liturgia te pega pelo pé. Que nem você falou, ou é uma frase que alguém disse, ou é o padre que naquele dia parece que faz a homilia olhando para você. Parece que foi escrito para você aquilo lá, né? Então, não deixa de ir, não. É sempre tão importante a participação da gente. É isso mesmo, é uma oportunidade que nos é dada em vários horários ainda, para a gente escolher aquele que for mais apropriado. Lembrando que desde o sábado à noite, uma missa do sábado à noite já é a mesma liturgia dominical, ou domingo pela manhã, ou domingo à tarde, né? Uma outra questão também, às vezes as pessoas perguntam hoje como... Tem os canais de TV que transmitem, inclusive, as missas ao vivo, né? Tem pela Rede Vida, tem pela Canção Nova, até por TVs aqui locais. Se ela vale a mesma coisa, Rosana? Então... A gente participa da missa quando assiste pela televisão? Falar que está pela televisão já está assistindo. Então, aí a gente assiste. Não tem a oportunidade, olha, primeiro, você não tem a oportunidade da vida comunitária. Porque quer lugar mais gostoso para você encontrar as pessoas do que ir à missa? Lá em casa, por exemplo, a gente já sai de casa para ir à missa, mas sabendo que com menos de 1h30, às vezes 2 horas, você não está de volta. Você sempre chega um pouquinho antes, para ver todo mundo, para sentar ali, quem sabe, ter aquela conversinha com o próprio Jesus, que é muito importante também quando a gente chega antes na igreja. E depois tem sempre alguém para a gente cumprimentar, alguém para perguntar como é que foi a semana, para a gente conversar, as crianças que se encontram com os amigos, quer dizer, então é um tempo que a gente se coloca como vida comunitária. Que isso não há televisão que nos consiga ter, né, Cidinha? Por melhor imagem que ela tem. E depois eu acho que o mais importante, que é a comunhão. Que você assistindo uma missa pela televisão, você perde a oportunidade de comungar esse próprio Jesus Cristo, presente na Sagrada Eucaristia. Então,
não substitui não, viu? Se você está acostumado a ficar no sofá e, mas eu assisti a missa da Canção Nova, ou eu assisti a missa do Padre Marcelo, que é transmitida também todo domingo, eu também assisto quando tenho a oportunidade. Gosto de ouvir as homilias dos sacerdotes, até a gente que cuida de liturgia, a gente gosta para saber, né, Cidinho, o que é que está acontecendo, como é que foi realizado, os detalhes da celebração. Mas não que substitua a nossa participação na nossa comunidade, na comunidade que você escolheu como sua. É claro que se por um motivo de doença, às vezes sim. você fez uma cirurgia ou está doente, impossibilitado, então vai também receber, sim, a mesa da palavra, como eu comentei aqui no início, as leituras são as mesmas, a homilia do sacerdote, as possibilidades de rezarmos, a gente consegue. Agora, participar do banquete eucarístico, aí a gente fica como se nós fôssemos numa festa e vendo todo mundo se banqueteando lá e nós do lado de fora só apreciando pela vitrine, né, Rosana? Bom, gente, nosso programa tentou valorizar um pouco mais a importância da liturgia na vida da gente. Se vocês ficaram com alguma dúvida, a gente sempre deixa esse espaço aberto, quiserem entrar em contato conosco, mandar um e-mail para a gente, ou hoje através do Facebook, pode deixar pergunta lá direto, é com o meu nome mesmo, Cidinha Jardim. Então vocês entrem em contato, a gente com o maior prazer voltamos a falar sobre o assunto, ou se necessário, né, Rosana? Traremos uma autoridade maior para falar a respeito, né? É verdade. E é sempre assim muito prazeroso, mas o objetivo é isso, entender que a gente só ama aquilo que se conhece. Então que a gente conheça sempre mais sobre a riqueza da nossa liturgia, das nossas celebrações, para que a gente deixe de cumprir uma obrigação e vá viver essa grande oportunidade de estar mais perto ainda de Jesus Cristo. Bom, Rosana, quero agradecer mais uma vez, vir aqui partilhar conosco toda essa sua experiência que traz aí ao longo de todos esses anos trabalhando em liturgia e dizer que o Sementes é sempre um espaço aberto e você é muito bem-vinda aqui. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade da gente compartilhar esse pouquinho aí que conhece de liturgia. E é pouquinho mesmo, viu? A liturgia é muito dinâmica, tem sempre muito para a gente aprender. Os símbolos, eu ouvi e nunca mais esqueci o Padre Lino, uma vez que você o entrevistou, e que ele falava dos símbolos sagrados que a gente tem na nossa liturgia. O tanto de simbologia que a Igreja Católica tem, nenhuma delas é em vão, todas têm o seu significado. Então vale a pena a gente conhecer mesmo, procure conhecer aquilo de mais importante que a gente tem. Para mim é sempre uma alegria falar sobre isso, é um assunto que me deixa bastante entusiasmada, eu gosto muito. Então, eu é que tenho que agradecer esta oportunidade de estar aqui, entrando nos lares dos nossos amigos dos Sementes de Esperança, para falar sobre Jesus Cristo e sobre a liturgia da nossa igreja. E a gente espera que de tudo aquilo que nós falamos, quem sabe essa missa da qual você irá participar nesse próximo final de semana, pode ter um gostinho diferente para você. De repente, alguma das partes das celebrações, né, Rosana? Lembrar um pouquinho que nós falamos. E se não despertar nesse, quem sabe um dia? O semeador é aquele que espalha a semente sem esperar o tempo certo para a colheita, porque o tempo é de Deus. Que Deus, então, trabalhe profundamente no coração de cada um de vocês, nos seus lares, e que um dia, assim, Ele possa colher os frutos de um amor ainda maior, que vocês possam sentir por Ele e por esse imenso sacrifício de amor que foi o do Cristo de dar a sua vida por nós. Eu agradeço mais uma vez a companhia de todos vocês, deixo aqui o meu grande abraço, que tenham uma ótima semana e até o nosso próximo programa.